noite, pessoal. Hoje nós estamos aqui com dois pastores, né, para falar sobre um assunto que tem, né, permeado, né, muito a nossa sociedade, né? O que são os esquerdistas, o que é a esquerda, o que é a direita. Então, eu estou aqui com o pastor Marcelo, com o pastor Luiz, para que a gente tenha esse esclarecimento, né? Qual dessas duas vertentes aí fere o cristianismo, né? Nós sabemos que a direita, ela defende, né, o conservadorismo, o liberalismo, né, econômico. Já a esquerda, ela já defende ali o socialismo, o comunismo, e até uma palavra, né, que às vezes a gente até desconhece lá pro lado da esquerda, que é o progressismo, né, porque a gente geralmente não vê nenhum progresso nessa vertente aí, e a sociedade acaba desconhecendo esse progressismo, né, mas a esquerda, ela tem como, né, uma linha progressista. E o que vocês têm a dizer em relação, né, a essa questão da esquerda e da direita, né? O que fere o cristianismo? O que fere a palavra de Deus? Qual dessas duas vertentes fere a palavra de Deus? Bom, posso começar? Pode começar. Bom, primeiro, boa noite, pessoal. Meu nome é Marcelo, eu sou pastor e nós vamos aqui trocar figurinhas hoje, né, pastor Luiz? Sim. E eu quero primeiro agradecer a Sara pela oportunidade da gente estar aqui fazendo essa live. E o nosso objetivo aqui hoje é tentar esquadrinhar um pouquinho desses dois espectros, a fim de que você que está assistindo aí, você possa perceber cada um deles, fazer um paralelo com o que a Bíblia diz, então você ter total liberdade de entender aquilo que é bíblico, aquilo que não é bíblico, aquilo que fere a palavra do Senhor, aquilo que não fere. Eu espero que a gente possa, nos próximos momentos aí, discorrer acerca disso. Bacana. Meu nome é Luiz, como já foi apresentado pela Sara, quero agradecer o convite, né, a honra de estar aqui com vocês, com o pastor Marcelo, e eu vejo exatamente isso. A gente está num momento de grande polarização, num momento de grande consciência, ao meu ver. Eu creio que Deus está abrindo os olhos de todas as pessoas para enxergar o que é o que, para enxergar a política, o cristianismo, algo que já foi tabu por um certo tempo. Não foi sempre assim, que fique claro, não foi sempre que a igreja não se envolveu no falar, no argumentar, no discutir o assunto e se envolver mais, não era assim. É algo novo, é uma nova estratégia do diabo, tirar a igreja dessa linha de frente tão importante. E eu creio que agora é o tempo da gente trocar essas figurinhas, discutir esses assuntos, esclarecer o que é a direita, o que é a esquerda, o que é o progressismo da esquerda, né? O que é o reacionário da direita, né? Tem que ser muito bem esclarecido para a gente saber exatamente o que é o que. Uma palavra solta, ela não tem valor. O fruto que uma árvore dá, isso sim tem valor. E muito tem se falado, né, pastor, sobre a polarização. E colocado a polarização como algo extremamente ruim. É claro que da forma como ela está acontecendo, de uma maneira a se criar rivalidade entre as pessoas, é óbvio que é ruim. Mas o que está acontecendo com a nossa nação nos dias de hoje é que as pessoas estão começando a discutir política. Antigamente não se discutia. Até alguns anos atrás, o que a gente tinha no Brasil eram dois espectros diferentes de esquerda debatendo entre si. Então, quando o brasileiro, que sempre foi conservador, mas pelo fato dele não enxergar isso nos seus representantes, ele sempre ficou calado. Então, agora que uma direita começa a surgir no Brasil, as pessoas que estavam acostumadas a debater sozinhas, elas enxergam esta polarização como algo ruim. Eu volto a dizer, é claro que nós precisamos de maturidade para discutir, nós precisamos de maturidade para conversar, e como nação que está gatinhando nisso, nós ainda vamos bater cabeça muito, mas essa discussão de ideias, esse embate de ideias, ele é extremamente saudável, e ele só é estranhado pelas pessoas hoje porque ele nunca existiu no nosso país. Então a igreja, ela deve se envolver na política. Ela deve se envolver na política.
Por que ela deve se envolver na política? Como o pastor disse, nem sempre foi assim, né? Hoje nós vivemos um tempo onde a igreja dá uma certa esquivada da política, né? Não se pode falar muito, até mesmo às vezes com desculpas de isso dá discussões, conversas vãs, então não vamos falar sobre isso aqui. Ou então não vamos levantar nenhuma hipótese dentro de estudos ou o que seja. Isso, né? Vamos ficar isentos. Isso. Então a igreja, ela houve, como o pastor disse, houve um tempo que ela não era assim. Que tempo, no caso, seria esse aí, que a igreja se envolveu em política? O auge ali do cristianismo com os puritanos, né, que nos ensinam tanto, né? Pouco depois do protestantismo, a gente vê os puritanos ali, especialmente na Inglaterra, eles se levantando para cuidar da nação. A cosmovisão cristã, ela não pode ser vista como uma igreja, apenas uma igreja religiosa, vamos colocar essa palavra aqui, até como pejorativa, só dentro de quatro paredes e que não se envolve, é isso que eu quero dizer, não se envolve no seu meio, não se envolve no povo, nas questões do mundo. Os puritanos não pensavam assim. Eles passaram por uma transição ali, por exemplo, com Henrique VIII na Inglaterra, né? Quando ele criou ali a igreja anglicana e deu liberdade aos protestantes, aos puritanos, mas aí, no advento, depois de sua morte, veio a Maria Sanguinária, né, que perseguiu eles fugiram. Parece algo muito ruim, mas foi bom, porque eles conheceram na Alemanha a doutrina da teologia política, desse envolvimento mais profundo dentro de todos os ramos civis, econômicos, sustentáveis da sociedade. Também, é claro, sempre com o foco igreja, alimentar as ovelhas, ensino das escrituras, mas esse ensino ele tem que atingir toda a população, todas as pessoas de todas as formas. Então eles pegaram isso graças a essa perseguição da Maria Sanguinária. Ela durou pouco tempo também e logo, né, Eduardo VI, ele tomou o poder. Eles voltaram para a Inglaterra, né? Pouco tempo depois veio a outra filha de Henrique VIII, que é Elizabeth, e ela foi boa com os puritanos, mas ela colocou leis que impediam a progressão do cristianismo, né? E eles falaram assim: nós vamos para a nova terra, nós vamos agora para a conquista que já estava acontecendo, né? Da América, e vieram colonizar a América. E os Estados Unidos é o que é por causa do envolvimento da igreja na política. Cada um dos governantes dos Estados Unidos da América era um pastor puritano. E toda a cosmovisão cristã foi abraçada de uma forma ímpar. E ali o cristianismo prosperou, e ali o maior país do mundo da história se levantou. Aonde o cristianismo foi o centro político da nação, aquela nação cresceu. De virar uma potência, né? Um exemplo claro disso que você está falando. A maior democracia no Ocidente é os Estados Unidos. A maior democracia no Oriente é Israel. Então você vê como que onde a palavra de Deus é ministrada, onde a palavra de Deus impera também a democracia, impera também a liberdade, impera também um povo livre. E indo nessa linha que o pastor está falando, e talvez eu queira tocar em um ponto onde boa parte de vocês que estão assistindo essa live conhece, eu quero lembrar uma passagem. Certa vez fizeram uma pergunta política para Jesus. Eles estavam discutindo acerca de impostos, né? E aí eles começaram a questionar Jesus se eles deviam ou não entregar os impostos para Roma. E Jesus deu uma resposta para eles que, se fôssemos esquadrinhar a resposta de Jesus aqui, precisaríamos de uma outra live para fazer isso. Mas Jesus disse para eles assim: olha, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Talvez o nosso objetivo maior aqui, hoje, seja estabelecer e pensar junto com vocês o seguinte: eu consigo hoje entregar a César o que é de César, ao governo o que é do governo, e a Deus o que é de Deus? Os governantes que governam sobre nós, ou que pretendem governar sobre nós, nos permitirão a nós entregar a Deus o que é de Deus?
ou nós ficaremos limitados a entregar somente o que é de César. Entenda o que é do governo hoje. Um governo teocrático, ou um governo bíblico, ou um governo de acordo com os parâmetros bíblicos, se nós estamos falando aqui para o cristão que está nos ouvindo, deve ser um governo que deva receber do cidadão o que é de direito dele, mas que também possa dar liberdade ao cidadão de devolver a Deus o que é de Deus. Eu tenho que ter liberdade dentro da minha igreja para falar o que eu quiser, e você, como cristão, tem que ter liberdade na sua casa para criar os seus filhos de acordo com os parâmetros bíblicos, e as escolas não podem influir ou penetrar dentro da sua casa para dizer como você tem que agir com o seu filho ou não, a não ser que você esteja inferindo uma lei. Pensem comigo aqui, o que Jesus está ensinando as pessoas é obedecer à lei dos homens e obedecer à lei de Deus. A lei de Deus é imutável. A lei dos homens, nós vivemos em uma democracia em que a Constituição diz que o poder exercido pelo povo, direta ou indiretamente. O que é diretamente? Quando o povo se organiza em manifestações e vai se manifestar em favor de alguma coisa ou em desfavor de alguma coisa. Apesar que hoje em dia, né, pastor, manifestações está virando sinônimo de crime para os nossos ministros aí, para os nossos deputados. Quando o povo tenta fazer ou cumprir aquilo que a Constituição diz que o povo deve fazer, que é exercer o seu direito de poder diretamente, isso está sendo visto como uma atitude antidemocrática. Percebem como os valores são deturpados? Aquilo que a Constituição diz que é democrático, eu ligo a televisão e ouço que é um ato antidemocrático. Em contrapartida, eu preciso entender se essa liberdade que a Constituição me infere de exercer o meu poder diretamente ou indiretamente, como é indiretamente que eu exerço o meu poder, que nós exercemos nosso poder? Através dos governantes que nós elegemos. Então, eu e você, e talvez o motivo principal dessa live é você e eu, exercendo nossos poderes como cidadão indiretamente, vamos colocar lá alguém que fale por nós, que haja por nós. E o nosso objetivo aqui de falar entre direita e esquerda não é para falar sobre uma pessoa, sim, mas é para falar um determinado candidato, né? Sim. Nós não estamos aqui para falar de candidato, nós estamos aqui para falar realmente isso aí que vocês estão falando, diferenciar esses dois lados que tanto se fala, Exatamente. Né? Que as pessoas às vezes não conhecem. Exatamente. Então, eu creio que o objetivo principal dessa live aqui seja isso, seja a gente abrir sobre cada espécie. E falando de lados de crime, eu vi um dia desses um vídeo de um cidadão, né, que mora na Califórnia, e ele fez um vídeo de um ladrão roubando algumas coisas dentro de uma loja de conveniência, e ninguém podia pegar ele, ninguém podia colocar a mão nele, e a polícia não podia levar, porque parece que agora lá é lei, se eu não estiver enganada, até 900 dólares ou algo assim, não configura para ser levado para a cadeia e ser preso. E ele roubava, ele pegava várias coisas, o pessoal, algumas pessoas dentro da loja até tentavam impedir, ele estava sem arma, ele estava mesmo na cara dura, com o saco enchendo, assim, ó, entrou dentro do balcão com o saco enchendo. E assim, uma lei dessa, a gente falando, né, tanto se fala em direitos humanos, Sim. Né, uma lei dessa. A gente vê um pouco direitos humanos defendendo, no caso, o direito do bandido de roubar até uma certa quantia. Sim. Mas qual direita ou esquerda? Quem aqui, no caso, né, defende o cidadão que está sendo lesado, roubado, né? Até onde essa direita, essa esquerda, né, ela fere ali a liberdade? A liberdade do cidadão, a liberdade daquela pessoa que tem como princípio não roubar, que não vê roubar como uma alternativa para a sua vida. Até onde isso vai? Né, é muito interessante, né, o que você falou, Sara. Inclusive, complementando aqui o que o pastor Marcelo falou sobre cercear a nossa liberdade, direta ou indireta,
né? Nossa liberdade direta está sendo cerceada de uma forma incrível, né? Você vê uma manifestação totalmente pacífica, incrível, ordeira, né? Uma bênção, uma referência, e sendo acusada pelos nossos ministros né, por pessoas assim como algo antidemocrático, fascista, nomes pesadíssimos, né, para algo que não tem uma vírgula de algo material que foi feito de errado, nada. Famílias ali, né? Um outro exemplo é o voto. A gente tem um indireto, a gente votou ali. O exemplo é o Francisquini, né? Ele foi votado pelo povo e alguém que não recebeu o voto, que é do Supremo Tribunal Federal, nessa batalha entre direita e esquerda, né? Num nítido, um intento, a partir da sua visão ideológica, ele retirou alguém do poder que é de direita. Então, tirou alguém que o povo votou, né? E você tirar aqueles que o povo votou, acabou com a nossa liberdade, tanto a direta quanto a indireta. Fica a pergunta, né, pastor? Não seria isso um ato antidemocrático? Isso seria bem interessante para a gente meditar. Mas, de novo, naquilo que você falou, agora focando mais no que você falou, o grande problema do cristianismo não está entranhado na política, é esse. As leis que vão surgir, as leis que vão acontecer. Porque, por exemplo, voltando lá aos puritanos, lá nos Estados Unidos que eu falava, as leis eram estabelecidas segundo uma ordem e um padrão bíblico. Aqueles governadores, aqueles governantes de cada estado morreram, e no lugar dele, outras pessoas também cristãos assumiram. Mas a palavra não deixou de ser difundida em um padrão cristão. É claro que nos dias de hoje isso caiu muito, a gente tem um levante da esquerda gigantesco lá também, não é o assunto, né, que eu quero focar. Quero focar naqueles Estados Unidos primordial. Ali, se um pastor, dentre os governantes, ele tinha uma teologia torta, uma teologia que não estava alinhada com as escrituras, ele não perderia o direito dele de ser pastor. A gente conhece na história da igreja, a gente tem concílios, a gente tem grandes hereges, como Marcião, como outros grandes hereges, e a igreja não apedrejou, não pôs fogo. Vamos fazer concílio, você está errado, e ali se degladiavam em cima da escritura para provar qual que era a verdade, para a gente chegar num denominador comum e ensinar as ovelhas a verdade da escritura. Ele não era cerceado de ser pastor, mas de ser político ele era. Se você está com a sua teologia torta, você continua sendo pastor, vamos discorrer, vamos fazer concílios, mas na vida pública você não pode mais estar. Os outros pastores retiravam ele ali, porque você está lidando com a condução da nação. E essa é a grande questão que eu dizia, o diabo cegou nos últimos tempos, nas últimas décadas. Tem pouco tempo isso, essa visão, a igreja e política não combinam, não se pode discutir. É mentira, o diabo ganhou o espaço dele. E você vê leis sendo colocadas ali que ferem completamente a escritura. Ideologias de gênero, né? Você trazer a sexualização das crianças. Enquanto a maioria dos cristãos não queriam discutir, tinham lá aqueles vencedores, aqueles campeões de homens de Deus, homens cristãos que estavam inseridos na política para votar contra. Porque é os vetos que vão deixar de acontecer essas leis terríveis. E você falou aí do direitos humanos, é um bom exemplo daquilo que eu falei no começo. A gente estava até discutindo aqui antes da live. Você dar um nome para algo não significa que aquilo é ruim. O que é progressista? Progressista, o progresso é coisa bonita, mas é o progresso do comunismo, do socialismo. Olha na história o que ele fez, né? Você ser reacionário, você reagir não ao progresso da nação, você reagir ao progresso do comunismo, que matou já quase 130 milhões na história da humanidade, que deixou milhões de pessoas na miséria e na fome. Então, quando você vê direitos humanos, é muito bonito falar direitos humanos. Não é um termo bonito, né? Mas o que eles fazem? Direitos humanos, ele dá o direito praticamente 100% para o contraventor, para o bandido. Então você vê leis que, aqui no Brasil, as leis são frouxas, enquanto alguém mata, estupra e faz o que quiser. Em outros países vai ter uma condenação de morte, não estou dizendo que isso é bom, só estou dizendo que existe uma punição muito grande, que é para dar o exemplo e para as pessoas não quererem fazer. Eu não quero cometer o crime porque o preço é muito alto. Essa teoria chama janela de vidro. Temor. Você vai colocar leis
nas menores coisas, desde urinar, isso foi nos Estados Unidos também, desde urinar na rua a pessoa tem que pagar por isso, caro, vai ensinar todo o país a não cometer crimes. Se você permite, opa, eu posso, é bom. Então, exatamente. Se você for olhar a luz do direito, que você está falando, pastor, a luz do direito como ele é e deveria ser aplicado, a pena para o contraventor, ela é mais para exemplificar para a sociedade e para dar um recado para a sociedade do que para o próprio contraventor. O problema é que, como hoje não há o império da lei como deveria existir, causa a sensação na sociedade de impunidade. E toda vez que o contraventor, o bandido, antes de cometer um crime, ele faz um cálculo na cabeça dele. Isso aqui vai compensar? Vai dar, se o pior acontecer, o que é o pior? É eu pegar uma pena de 30 anos e cumprir 5? Ah, então compensa o risco. Mas ainda a nível de que a Sara perguntou aqui, a questão do cristão, complementando o que o senhor estava falando, a questão do cristão falar de política. Ora, pessoal, vejamos, nós estamos em um país que quase 90% das pessoas se declaram cristãs, entre evangélicos e católicos. Então nós estamos falando que 90% da população não pode expressar aquilo que ela acredita. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, como é que Paulo se refere à palavra do Senhor? Como é que Moisés se refere à palavra do Senhor? A sua lei. Eu amo a sua lei. Eu medito na sua lei. Eu estudo a sua lei. Eu cravo no meu coração a sua lei. Então, quando Jesus diz que eu tenho que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, quando a lei do meu país está ferindo a lei do meu Deus, eu, como cidadão, preciso falar de política. E me posicionar. Para falar de política hoje, para poder falar de Jesus exatamente, nós estamos em um país que até hoje, graças a Deus, e é por isso que nós estamos falando aqui, nós podemos gravar uma live como essa. Mas se nós fizéssemos isso na China, por exemplo, provavelmente, antes de terminar a live, nós receberíamos uma visita do governo na nossa casa. Então, o maior perigo, no caso, hoje, são as pessoas isentas. São os cristãos, porque se 90% se declara cristão e boa parte é isento, boa parte não fala, boa parte não olha quem está votando, pega às vezes o papelzinho lá no caminho do voto e vota, ou às vezes troca o voto, né, por algum benefício ou algo assim, então a gente está numa zona de risco. Exatamente. A gente está numa zona de risco por causa dos isentos. Exatamente. Aqueles que não ligam para a política, que não ligam para onde ela vai, o que vai dar disso tudo. E esse talvez seja o objetivo da gente estar aqui, porque talvez o isento é isento por falta de conhecimento. A Bíblia diz, meu povo perece por falta de conhecimento. E talvez seja o caso, né? Não sei se eu estou me adiantando, mas talvez seja o caso da gente começar a destrinchar um pouco de cada coisa aqui, né, pastor? Cada espectro aqui. A gente fala tanto de esquerda, de comunismo, né? E é engraçado a gente ver como surgiu tudo isso, né? As pessoas não entendem a diferença, muitas vezes. O que a gente mais ouve são todos iguais. Sim. Realmente são pessoas, são falhas, mas elas não entendem esses dois lados, né? Sim. O que defende a direita, o que defende a esquerda. E isso acaba, né, trazendo a falta de conhecimento, acaba trazendo essa postura das pessoas. Eu não ligo. E o maior objetivo do mal político é que todo mundo tenha essa cabeça. É tudo igual mesmo. Tudo igual. É o que a gente vai mais dar a mesma ouve. coisa. Porque se todo mundo tem a cabeça que é tudo igual, é mais chance deles poderem se perpetuar no poder, porque ninguém vai ligar para nada. Sim. Então, assim, a gente pode partir ali falando sobre o comunismo, que está intrinsecamente ligado à esquerda, né? Quando Karl Marx ele começa a escrever os manifestos comunistas dele, as pessoas, às vezes, quem tem pouca informação, olha para Karl Marx e pensa que Karl Marx era um trabalhador de fábrica, era um homem que estava ali no chão da fábrica junto com os trabalhadores, porque Karl Marx escrevia
como se ele vivesse o chão de fábrica com os trabalhadores e estivesse ali livrando os trabalhadores de um vilão, de um opressor que seria o patrão. Então, mas quando nós vamos examinar, e nós não temos tempo aqui para falar detalhadamente sobre a vida de Karl Marx, mas resumidamente, Karl Marx era um playboy que era rico. Um playboy. É o que fica na cabeça das pessoas, que ele não era rico. Um playboy, ele era um pobre lutador. Um playboy que nunca pisou num chão de fábrica na vida e que deu uma vida péssima para sua esposa, uma vida péssima para os seus filhos, que muitos morreram, alguns morreram com fome, outros suicidaram, porque era um péssimo pai, um péssimo esposo, e além de... E ele começa a escrever os manifestos dele, e começa a então criar essa ideologia comunista, como se ele fosse uma espécie de salvador dos empregados que estavam nas mãos e nas garras daqueles dos ricos opressores. Né? Mas ele era um rico. Ele era um rico. Então, mas e aí nós vemos isso, me permita fazer um paralelo, nos tempos de hoje, por exemplo. Quando nós vemos, por exemplo, donos de grandes empresas defendendo o esquerdismo, o comunismo, por exemplo, nós vemos aí a dona da Magazine Luiza declarou voto, né, no PT, e aí você pensa, mas como uma empresária que chegou aonde chegou por conta de um liberalismo econômico pode agora defender um fechamento da economia? É fácil, porque uma vez que você já alçou o nível de milionário, de bilionário, e a sua empresa é uma empresa que abraça o mercado, não é mais interessante para ela que surjam outras Magazines Luiza. Então, o que nós chamamos os metacapitalistas, né? Como a exemplo mundial, Jorge Soros e tantos outros, eles tentam fechar o mercado para que essa pandemia, por exemplo, os donos dos grandes supermercados ficaram 4, 5 vezes mais ricos, porque eles tinham condições de fazer entregas pela internet, eles ficaram abertos o tempo todo. Quem ficou fechado foi o seu Zé da mercearia. Quem foi impedido de trabalhar foi o cara que vendia biscoito na praia. Que foi a esquerda, a nível mundial, que lutou nessa vertente de fechar, fica em casa. E a direita batalhou para não, vamos trabalhar, porque vai morrer de fome, vai morrer destruindo a nação, vai tirar o emprego de todo mundo, vai destruir. E foi exatamente o que aconteceu. Né? A esquerda fez isso, né, com os decretos que a gente viu do STF, né, e dos governantes de esquerda, enquanto o próprio presidente e outros representantes da direita lutaram com unhas e dentes para não fechar tudo, não fique em casa. Enfim, no fim de tudo, eu gosto desse comentário, quem tomou as rédeas da pandemia, quem conduziu a pandemia, não foi o presidente, foi retirado dele, inclusive, o poder de conduzir. Não, agora a decisão é dos governantes de cada estado. Então, quem, na verdade, tomou as rédeas, vem para cá, você não é bom. O STF, junto com os representantes. No fim do caldo que melou, não deu certo essa condução da pandemia, volta a culpa para o presidente. E aí eu deixo... Conduza, deu ruim, volta para ele. Exatamente. E aí eu deixo mais uma pergunta para a nossa reflexão. Se o parágrafo 1º da nossa Constituição diz todo poder é exercido pelo povo, por maneira direta ou indiretamente, e se o povo elegeu o presidente que estava lá, e o presidente que estava lá não foi permitido a ele tomar as decisões que ele queria tomar, o poder do povo foi usurpado ou não? Fica uma pergunta aí. É uma pergunta. E ainda continuando aqui o nosso breve resumo sobre o comunismo, o nascimento dele, pelo menos, daqui a pouco o pastor ele vai... Karl Marx, no caso, é o pai do comunismo. É o pai do comunismo. Uhum. Então, Karl Marx deixa ali... E é uma literatura que está dentro das faculdades, é uma literatura que está... das escolas. Exatamente. Né?
Então a gente pode dizer que hoje, um grande idealista, né? Se a esquerda tem esse poder, por exemplo, no STF, a gente pode dizer, então, que isso é fruto de uma doutrinação a longo prazo, Sim. que vem de longa Exatamente. data, né? Melhor dizendo, que vem de longa data. E essa doutrinação, essa palavra que você usou muito bem utilizada, ela se reflete muito, né, pastor, na frase que o José Disseu disse há alguns anos atrás, há 4 anos atrás. Ele disse assim: nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar as eleições. Olha o que ele disse. Para quem não sabe, José Disseu é um militante esquerdista, mas o José Disseu, ele é cubano. Ele é um militante cubano, guerrilheiro, e o próprio Marighella e tantos outros dizem, uma vez guerrilheiro, sempre guerrilheiro. Não tem ex-agente, não tem ex... Suas atuações são de ideias e físicas. Exatamente. Então, é uma frase nada democrática, né? Nem que não seja, exatamente. Não tem nada a ver, não condiz. Então, né, quando o Karl Marx deixa toda a sua literatura ali, começam a vir uns asseclas, né? As pessoas que pegam aquela ideologia, pegam aquele idealismo e tentam implantar. E não foi falta de tentar, né, pastor? Olha, Lenin o implantou, Stalin o implantou. E se você que está nos assistindo aí não conhece, busca saber quantas dezenas de milhares de pessoas foram mortas, seja por arma, seja pela ponta do fuzil desses governos, ou seja de fome. Eu vou citar 3 aqui. Nesses 3 já tem mais de 100 milhões de pessoas mortas. O regime de Mao Tse Tung, comunista, o regime de Vladimir Lenin e o regime de Joseph Stalin. Desculpem, gente. Só que nós temos mais de 100 milhões de pessoas mortas, seja por fome ou seja porque não compactuavam com o governo e o governo, então, as eliminou. Eu volto a dizer, nada democrático, né? Nada democrático. Aqui... E os adeptos ao comunismo provavelmente não conhecem essa história, né? A grande maioria não conhece essa história, essa história sanguinária, sangue, né? Essa história sanguinária. No comunismo a mesma coisa. Como a gente vê Karl Marx, as pessoas não conhecem por causa da doutrinação nas escolas, nas faculdades, que mostram ele como um grande sociólogo, um grande homem. Para começar, a inspiração de Karl Marx e Engels, né, que é o seu principal companheiro de escrever os seus compêndios ali, é a Revolução Francesa, em que eles retiraram um rei do poder, né, algo a princípio bom, alguém autocrático, isso não é legal, mas colocou uma oligarquia no lugar. Então, o domínio do povo por uma pessoa só é errado, concordo. Agora, o domínio do povo por 2 ou 3 ou 5 é certo, discordo. Então, o poder, segundo a Escritura, ela vai emanar do povo, é das pessoas. Você vê esse padrão bíblico o tempo inteiro nas Escrituras e a alta crítica de Deus com os regimes autocráticos, seja por um, seja por alguns. Que o comunismo ele é uma oligarquia. Então, ele se inspirou ali nesses homens que assim que tiraram o rei do poder, né, com alguns homens como principalmente Robespierre, Jean-Jacques Rousseau, né, Voltaire, que é alguém bem importante, bem conhecido, né, eles tomaram ali o poder e guilhotinaram todo mundo que era contra a revolução do povo. Bem democrático. Guilhotinaram e mataram todos que eram de alguma forma contra a revolução. Assim foi na Rússia, através de Lenin, depois Stalin, Trotsky também, de uma forma geral. Em todos os países onde se instalou, né, houve esse comunismo. O interessante do comunismo é que ele nunca prometeu que você será próspero. Ele nunca prometeu que você será rico. Pelo contrário, a riqueza é abominada. Cada dia o senhor Vladimir Putin mata um milionário, está matando milionários lá. Milionários estão desaparecendo. Então, milionário nunca foi bem quisto pelo socialismo. Quando você vê as imagens principais do comunismo, você enxerga o espírito do comunismo. Primeiro mostra aquele pobre proletariado sendo explorado
pelo quase que o seu senhor feudal, né, por aquele dono da empresa, coitadinho, e que está sugando dele a mais-valia, que é uma nomenclatura marxista também. E o que o governo quer? Ele mostra essa imagem das pessoas sofridas e coloca uma imagem do comunismo. Todo mundo feliz, alegre, sorridente, nas mesmas fábricas. Sim. Apertando o mesmo botão. Só que a diferença é que ao invés de trabalhar para uma outra pessoa, ele está trabalhando para o governo. Não é mais para João, é para José. Quem é João? João é aquele cara rico. Quem é José? É o governante. José, Tiago, Mateus e os líderes desse governo comunista. Então, a exploração do todo o compêndio de Karl Marx, ele diz que é uma liberdade inaceitável a propriedade privada. Ele ensina como acabar com a propriedade privada, com a sua casa, o seu carro. Você não pode ter nada. Tudo é do governo. Como Cuba, que está num estado mais avançado de comunismo. O médico ganha 12 mil a 20 mil, ele fica com R$1.800 e o resto vai para o governo. Isso é um socialismo completo. O socialismo leva ao comunismo. Então, quando você escutar socialismo, entenda como a caminhada até o comunismo. Processo. Lá já está um pouco mais avançado. Então, você vê já o governo tendo poder sobre tudo. E ali, desde Karl Marx, ele lutava. Como você vai tirar a propriedade privada? Colocando altíssimos impostos de renda progressivos sobre as pessoas. Estude um pouco a política do Brasil, por exemplo, e você vai ver políticas terríveis de altíssimos impostos. Sempre adivinha quem está na bancada votando para os altos impostos? A esquerda. Sempre quem está lutando para tirar os impostos? A direita. Um bom exemplo é o PIX, agora nesse governo atual. As pessoas foram ensinando, não vai cobrar impostos sobre a transferência? Não cobrou. Enquanto isso, por outro lado, a esquerda ganhou por um voto a mais do Partido Trabalhista, inclusive, para ter aquele fundão, um fundo secreto, que dá um dinheiro que a população não vai saber, uma quantidade exorbitante para política. O problema do comunismo é tudo do governo e para o governo. Tudo para... Então, enquanto tudo isso está acontecendo, esses asseclas de Karl Marx estão ali implantando de fato o comunismo, ainda que hoje em dia eles neguem, né? Você vai perguntar assim, mas aqui, onde que o comunismo deu certo? Onde que o socialismo deu certo? E aí a resposta dessas pessoas, para essas centenas de milhões de pessoas mortas, não, é porque não foi implantado direito. Não foi perfeitamente implantado. E na verdade foi perfeitamente implantado. Na verdade, o problema são os lugares que deu certo, né? Esses lugares são os lugares que deu certo. Acho que traduz muito bem essa frase de Lenin, e desculpa a palavra, mas é como Lenin falou, ele disse, desgraçadamente, os nossos mestres não nos ensinaram como implantar o comunismo. Porque o comunismo, a ideia comunista, é a partir desse Estado poderoso, que domina sobre milhões de pessoas que vão ganhar ali salário mínimo para sempre. O Éden acontece e a perfeição acontece. A promessa é: não haverá dor, não haverá choro, não haverá opressão, não haverá guerra, haverá paz mundial. Então, esse Éden, primeiro, ninguém vai entrar no Éden sem Deus. É só Deus que vai abrir o Éden, diz em Apocalipse, para a gente entrar. O não haverá choro, nem dor, nem lágrima. Está roubando essa frase, está roubando essa ideia do Senhor. O Éden vem do Senhor. E é por isso que Karl Marx batalha tanto contra Deus. Você vê frases icônicas, como, por exemplo, a felicidade de uma nação depende de acabar com todas as religiões. A religião é o ópio do povo. Né? Nós vamos matar o último padre enforcado nas tripas do último burguês. Então, são, sim, frases duríssimas. Ele era o burguês, como todos os seus seguidores, que eram, sim, riquíssimos, né? E falavam isso: nós vamos usufruir das riquezas dos nossos pais latifundiários, sem nos contaminar com a podridão de seus espíritos. Homens de Frankfurt. E qual é a diferença de hoje? Hoje você vê, por exemplo, eu recebi um vídeo de uma pessoa muito famosa que defende o socialismo, defende a esquerda, né? Até um vídeo falando que tá roda nas redes aí, não tem problema de falar, que todo mundo sabe, todo mundo viu. É um vídeo daquele apresentador, eu não sei se ele ainda é apresentador da Globo, Chico Pinheiro, ele com o boné do MST, com a blusa do MST, e mandando um recado pro pessoal do MST: pessoal, que bom que vocês mandaram aqui, a causa de vocês é muito bonita, eu tô com vocês, eu apoio vocês. Ele falando dentro do apartamento dele gigantesco,
Poxa, mas se você apoia o MST, a causa do MST é Vai pra justa, rua. por que você não socializa seu apartamento? Sim. Poxa, então o MST é legal o que ele faz na casa dos outros, na sua não. Eu nunca vi alguém doar o seu patrimônio em defesa do MST. Alguém rico, classe média, dessas pessoas que aparecem, né? Que falam isso. Eu nunca vi ninguém doar. Ninguém quer ser roubado, ninguém quer o pessoal invadindo sua terra, seu sítio, que o seu pai, o seu avô trabalhou a vida inteira para deixar para o seu pai, que deixou para você. Uma construção de família. Se alguém ali rouba, existe guerra, existe troca de tiros, infelizmente. É com violência que o MST vem e os donos das suas propriedades vão se defender. Isso foi largamente defendido nos governos passados esquerdistas e agora está indo quase a zero no governo atual liberal. E no próximo está prometido que vai a zero e o governo vai trazer dignidade para o MST, dando terras para eles de uma forma política. Você quer ver um exemplo de hipocrisia? O comunismo, né? O Karl Marx ensinava que o patrão era um opressor. Porque se quem produz, as coisas acontecem por meio de quem produz deveria ficar com a maior parte do dinheiro. Ora, o que é o imposto sindical? É o sindicato te obrigando a poder passar o fruto do seu trabalho, do seu suor, para ele. Então, o opressor, então, entre aspas, deixa de ser o patrão e base o sindicato pode, não tem problema. Então, perceba que o problema aqui não é o opressor, não é a opressão, melhor dizendo, e sim quem é o opressor. Dependendo de quem é o opressor, não tem problema, tá tudo certo. Mas aí a Primeira Guerra Mundial explode ainda em seguida, e as pessoas começam a perceber no meio da miséria que o trabalho é bom. Você trabalhar ali, ganhar o seu salarinho, poder voltar para casa, poder comer, isso é bom. E quando isso começa a acontecer, quando o proletariado começa a entender que, peraí, na verdade, os opressores são outros. Não é a pessoa que lutou para ter o comércio dela que agora está me empregando aqui, não. Os opressores são outros. Aí eles começam a se reunir para poder traçar novas estratégias, né, pastor? A gente vê isso muito claro na escola de Frankfurt, né, onde os grandes pensadores comunistas, socialistas, eles se reúnem ali a fim de traçar estratégias. E eles começam a debater entre eles e começam a pensar o seguinte, olha, não dá para usar o trabalhador como massa de manobra mais. Eles descobriram que ganhar dinheiro e comprar as coisinhas dele é bom. É bom. Eles descobriram aquilo que a Bíblia diz. O trabalho dignifica. O trabalho dignifica o homem. Eles gostaram. Então, não dá mais pra gente ficar com esse discurso. A verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade. Seja pouco, seja muito, é a sua liberdade. Ô, Sara, qual que é a liberdade? Olha aqui. Você tem ali a sua mercearia, e aí a sua mercearia cresce um pouquinho a ponto de você poder contratar uma pessoa para trabalhar ali. E aí aquela pessoa trabalha ali, pastor, e aí ela ganha o dinheirinho dela ali, e aí, ao mesmo tempo que ela está trabalhando para a Sara ali, ela tá ali desenvolvendo o trabalho dela, ganhando o salário dela todo mês, e ela consegue ali, com esforço, guardar ali do salário dela 10%. Já virou um inimigo em potencial. Exatamente. Ele tá conseguindo e aí, guardar. exatamente. Você já passou a linha que não é Exatamente. Você não tem direito de fazer isso. Aí você já tá você já tá guardando um dinheirinho. Por quê? Aí a Sara pensa assim, nossa, olha, exatamente. Aí a Sara, que era caixa ali do supermercado do Francisco, pensa assim, nossa, eu faço unha tão bem. Eu tenho esse dinheiro guardado, que eu vou abrir um salãozinho de beleza. E aí a Sara, ela agradece quem empregou ela ali, mas ela sai para abrir o salãozinho de beleza dela. E o salãozinho de... Pega o acerto. Pega o seguro-desemprego. Isso. Bota um salão e emprega alguém que vai crescer também. Aí a Sara monta o salãozinho de beleza dela, paga os impostos dela direitinho, ela dá o que é de César. O governo agradece. Ok, agradece. O Francisco que empregava a Sara, agora ele vai empregar um desempregado para pôr no lugar dela, e a roda da economia gira normalmente. Então, o trabalhador, lá em meados de 1920,
ele percebeu isso, e então essa escola de Frankfurt, eles se reuniam para pensar o seguinte: precisamos encontrar uma nova massa de manobra para implementar o comunismo. Precisamos, porque na cabeça dessas pessoas, não, o comunismo não é uma forma de melhorar a vida das pessoas. O comunismo é uma meta que precisa ser implantada. Se não deu com o proletariado, nós vamos achar alguém para chegar no poder. Exatamente. Nós vamos achar alguém para fazer. E hoje qual é o... para chegar nesse... O comunismo é um fim. E para chegar a este fim, pastor, justifica todos os meios. Se a Sara está atrapalhando eu chegar a esse fim, ela tem que morrer. Se o cristão, os valores do cristão é um problema para mim, então nós precisamos acabar com o cristianismo. Sim. Lenin era outro que falava a todo momento, né? Lenin ele proferiu uma frase que ficou muito famosa na época: Deus está morto. E pouco tempo depois, o Lenin estava lá na sepultura e o cristianismo segue, né? Do mesmo jeito, Lenin está morto. Então eles começaram a debater quem poderia ser cooptado, já que os trabalhadores não davam mais, para poder ser essa massa de manobra. E hoje, quem é essa massa de manobra? Quer continuar falando, pastor? Qual é o perfil dessa massa de manobra? Eu tô falando muito aqui, deixa eu. Então tá bom. Então nós vamos continuando. Então eles começam a perceber que as minorias da sociedade, as pessoas que, porventura, poderiam se indignar facilmente com alguma coisa, assim como os trabalhadores com pouca informação se indignaram na época de Karl Marx, poderiam ser essas pessoas. Então eles começaram a cooptar negros, mulheres. E daí nasce o movimento feminista, ali com Simone de Beauvoir, com toda esse pessoal. E aí eles começam a cooptar essas minorias, e da mesma forma que Karl Marx era um burguês, querendo dizer como o trabalhador deveria agir, burocratas brancos começaram a dizer como o negro deveria pensar, como a mulher deveria pensar. Só que uma barreira para esse pessoal sempre foi o cristianismo. Sempre foi, porque o cristianismo, ele sempre ensinou valores para a sociedade que iam contra o fim que eles precisavam alcançar. Então, sem escolher, né, pessoas. O cristianismo sempre ensinou valores, sem pegar um grupinho ali e falar assim, você é mais especial do que o outro grupinho, né? Exatamente. O cristianismo não tem isso. Qual que é a nova estratégia? É só você virar ao contrário o triângulo de Karl Marx. Então, se antes você tinha que destruir o capitalismo com a revolução sangrenta ali, de operários contra os donos de fábrica, para destruir o cristianismo, é só virar, destruir o cristianismo. Naturalmente o capitalismo morre. Eles estão certos nessa análise. Estão certos também. Se você destruir o cristianismo, você tem todo o espaço, destrói-se o capitalismo e você tem o espaço para implantar o comunismo. Agora, como que nós vamos... A grande barreira é o cristianismo. Então aí eu entro em tudo que você falou até agora, de cooptar minorias para uma guerra cultural. Porque antes era uma guerra sangrenta, uma grande revolução. Mas os homens de Frankfurt falaram, não, nós vamos fazer, e também os da Sociedade Fabiana, com Antônio Gramsci, né, Georg Lukács, esses grandes teóricos aí do comunismo. Antônio Gramsci foi talvez o grande artista. O grande, de poder fazer aquilo que essa inversão. E aí agora nós vamos atacar toda cultura, toda cosmovisão judaico-cristã. Esse é o foco, olha que interessante. O foco que era proletariado e dono de fábrica passou a destruir a cosmovisão judaico-cristã. Tudo que ajudar a destruir a cosmovisão judaico-cristã de modo a quebrar o capitalismo é lucro. Então, quem que eles cooptaram? Por exemplo, os homossexuais. E investiram pesadamente no mundo nessa cultura, porque ela destrói a família tradicional.
bíblica. É por isso que se vê hoje tanta liberdade sexual, aborto, isso tudo atacando totalmente, diretamente o cristianismo, atacando a Bíblia, né? Atacando as escrituras. Que são ataques diretos às escrituras. E essa estratégia, tanto na época de cooptar proletariado, os trabalhadores, como de 80 anos para cá, de cooptar essas minorias, eles vão de encontro a uma palavra que Jesus disse. Jesus disse assim: um reino dividido não pode subsistir. Não pode. Qual que é a estratégia? Vamos colocar todo mundo para brigar, negros contra brancos, trabalhadores mulheres contra homens, funcionário contra patrão. Então, se todos brigam no meio do caos, quando o caos está instalado... Essa é a base do comunismo também. Isso. Quando o caos está instalado, o que acontece? Surge alguém, sempre é assim, surge um para dizer, não, eu tenho a resolução dos problemas aqui. Entreguem tudo para mim, porque eu vou administrar, eu vou distribuir igualitariamente. Então, todo mundo vai receber um pouquinho aqui. E é exatamente o que acontece hoje do nosso lado aqui, nosso país vizinho aqui, a Venezuela. Entreguem tudo para mim, que eu vou dividir igualitariamente para todo mundo. Só que o igualitariamente para todo mundo é todos na pobreza. É só você todos na pobreza, menos em o todos governo. os termos, né? Menos até, o governo. Moral, né? Ético, liberdade financeira, porque todos os princípios cristãos que mantêm uma sociedade viva, né? Que mantém uma sociedade saudável, eles são diretamente atacados. Exatamente. Né? Então, a gente tem ali uma sociedade morta, pálida em todos os aspectos, né? Sexualmente, né? Casas destruídas, porque a mulher, hoje, o que eles pregam, a mulher realmente precisa, né? Se impor de todas as maneiras, né? Dentro da sua casa, dentro do seu, onde ela estiver, né? Ela precisa se impor para ter algum valor, Sim. né? Que é o que se prega hoje, a mulher precisa se impor para ter algum valor, para se impor acima ali do homem, acima de quem for. E o sexo, né? Totalmente liberado ali para qualquer idade, para qualquer faixa etária, para e você percebe totalmente... que o feminismo, por exemplo, que é um braço do comunismo, da esquerda, ele atrela a liberdade da mulher a essa liberdade sexual. E isso acaba. Isso é uma contraversão à própria Bíblia. Então, ele atrela o seguinte: você só é livre se você puder transar a hora que quiser, com quem quiser, da forma que quiser. Com a pessoa de qualquer sexo que você quiser. Ou animal, da forma que quiser. Da forma que quiser. Isso acaba com o ser humano, todo mundo. Exatamente. A gente aqui como cristãos, e até quem não é, né, se não for totalmente ignorante ali, ele vê que isso acaba tanto fisicamente como psicologicamente. É por isso que hoje o suicídio tem uma taxa muito maior, né? As pessoas estão quebradas por dentro, estão totalmente em cacos, né? Em cacos. E talvez você que está vendo essa live aí está se perguntando, tá bom, tudo bem, vocês estão falando aí de Karl Marx, vocês estão falando de Lenin, vocês estão falando de Mao Tse Tung, vocês estão falando de um monte de coisa, mas tudo bem, nós estamos aqui no Brasil, como é que isso aqui chegou em mim? E aí? Como que uma coisa tão distante foi esbarrar aqui na gente? É engraçado que no que hoje se convencionou chamar de golpe militar, né? Foi exatamente enquanto tudo isso estava acontecendo, foi que os militares, para impedirem um golpe comunista, e engraçado que nós temos um manifesto da própria Rede Globo na época, na pessoa do seu presidente, Roberto Marinho, falando que assim, a Rede Globo apoia totalmente a reação do governo militar à tentativa de golpe comunista, porque o caos seria instalado no nosso país. Eu fico imaginando que esse homem que não criou a Globo com esse propósito que ela tem hoje, esse homem deve se revirar, falando metaforicamente aqui, né, gente, brincando, deve se revirar no túmulo lá, porque ele apoiou totalmente
aquilo que os militares fizeram. E aí, nessa época de regime militar, onde era ruim para quem queria roubar, era ruim para quem queria traficar. Eu, por exemplo, igual as pessoas falam assim, o que um cidadão de bem pode achar ruim em ter um soldado na esquina, meia-noite, quando você passa na rua pedindo a sua identidade? Aqui, a sua identidade tá tudo certinho? Ah, então pode ir para sua casa. Só se eu for um bandido que eu vou achar isso ruim. Só um parênteses, rapidinho. Exatamente. Em golpes na história do mundo, estude todos os golpes, seja de direita ou de esquerda que você pensar. Milhões de mortes, milhões de desaparecidos, atrocidades. Aqui sumiram 30 e poucas pessoas. E não necessariamente foram dos militares. Sim. Mas então você vê que foi um ambiente de cuidado com a nação no tocante ao comunismo que invadia. Ô pastor, nós vemos coisas que aconteceram na época, pessoas que se diziam oprimidas por esse regime. Nós vemos, por exemplo, fotos de Gilberto Gil, Caetano Veloso, bebendo na praia, rindo, normal. Nós vemos festivais de música gigantescos na época do regime militar aqui, entendeu? Então, assim... Compare com os gulags, compare com os campos de concentração, compare com os milhões e milhões incontáveis e centenas de milhões de famintos ali em Mao Tse-tung, com o livrinho vermelho ali de Mao Tse-tung, que depois foi levantado aqui no Brasil por um povo que queria o socialismo no Brasil, em passeatas com o livrinho vermelho de Mao Tse-tung. Só que aí nós entramos aqui no ponto nevrálgico da nossa conversa. Como esse cenário que nós vivemos hoje aconteceu? Qual foi o erro dos militares? Eles impediram que os comunistas tomassem o governo, tomassem o poder político, mas eles se esqueceram do poder cultural. Então essas pessoas que estavam preparando uma revolução comunista, eles foram todos para a universidade, foram todos para as escolas. E por permissão do general, porque ele tinha a teoria que seria a válvula de escape. Para não explodir esse pessoal, exatamente. Deixa eles gritar, daí é o tamanho da liberdade. Vocês querem ir para vão, vocês podem ir para qualquer lugar. Vocês podem fazer o que quiser. Vocês podem fazer o que quiser. Então, e eles fizeram esse estrago. Então toda essa galera foi para a universidade, foi para as escolas, foi tomar a cultura. Então, é por isso que o seu livro de história hoje trata Karl Marx como um ideário, trata Marighella como um herói. Marighella tem um livro chamado Manual do Guerrilheiro. Neste livro, ele chega ao absurdo de ensinar estratégias para se matar policial. Nossa. E este cara é tratado como um herói. Este cara tem amor. Ele, nossa, Marighella, maravilha. Tem filme sobre o Marighella, assim, romantizando o Marighella, que até aquele Seu Jorge que interpretou, né? E aí romantizam a vida de Marighella. Marighella matou, ensinou como matar, de todas as formas possíveis, influenciou muita gente nisso. Então, Che Guevara, um outro exemplo. Che Guevara dizia que os negros e os gays mereciam a ponta do fuzil dele. E hoje em dia nós vemos gays com blusa do Che Guevara. E ele matou cerca de 300 mil enquanto ele esteve ali no poder. Só que de homossexuais e negros foi uma quantidade exorbitante. Então aí que você vê o comunista, o socialista comunista, nunca se importou, não acordou apaixonado com gay. O nome técnico dado a isso é idiotas úteis. Não estamos chamando eles de idiotas. É o que os comunistas trataram como. Né? Eles são idiotas úteis, que são massas de manobra, que agora vão ser úteis para destruir a cosmovisão judaico-cristã. Precisamos desses centros de batalha para ver exatamente o caos. Perceba a contravenção. O homossexual hoje usa uma blusa de um homem que matou dezenas de milhares de homossexuais e tem ódio de uma pessoa que tem como regra de fé e de vida um livro que diz que Deus ama a ele.
Então, tipo assim, a Sara carrega debaixo do braço um livro que diz que Deus ama todos, inclusive o homossexual. Deus abomina o pecado, tanto do homossexual, quanto do adúltero, quanto de qualquer pessoa. Mas ele não odeia o pecador, ele odeia o pecado. Mas esta pessoa que carrega uma Bíblia que diz que Deus ama o pecador, ela tem ódio. Aquele que matou de fato o homossexual, matou de fato mulheres, matou de fato negros, eu mereço, eu vou usar uma camisa dele. Ele é meu herói de guerra. Mas é tudo uma estratégia de fato para dividir. Dividir para conquistar. Porque quando o caos é instalado... Né? Porque hoje nos livros de história, realmente o que a gente estuda é que a questão, né, dos militares foi para oprimir, foi para... Então, assim, o que a criança cresce com essa frase, meu Deus, Deus me livre, regime militar, de novo. Exatamente. Treme nas bases, mas eles não sabem o que tanto que os militares, né? Eles já chegam para mim assim, quando eu vou falar da questão dos militares, dos presidentes, nossa, Deus me livre, já pensou, tia, isso volta? Então, assim, é a mente doutrinada. Tanto que os militares entregaram o poder quando quiseram, por livre e espontânea vontade. Aqui, ó, agora tem condições. Agora tudo bem. Agora sim. Agora vocês votem aí. Não foi ninguém que... agora sim. E tá caminhando como tá caminhando. Então, quando nós percebemos que o professor hoje, que milita na sala de aula, como nós vemos em tantas situações aí, foi a criança, este professor, que hoje tem 50, 60 anos, foi a criança que foi ensinada por aquele comunista que foi permitido a ele entrar na faculdade. Cultural. Então, enquanto o exército estava na bala, nas matas, em redor do Brasil, o comunismo mais poderoso, que é o cultural, ele já estava ali dentro das faculdades, dentro das escolas, cooptando as crianças. E hoje você vai ver os livros, vai ver as provas do MEC, né? Tem um estudo do padre Paulo, que eu acompanho muito ele, Paulo Ricardo, é um grande filósofo, é um homem incrível, né? E outra coisa, só um parênteses, quando a gente está falando desse assunto, o católico e o evangélico eles se unem, nós somos um só nessa batalha, é muito interessante isso. E esse padre, ele vai mostrando, ele pega e faz um estudo enorme do currículo brasileiro e vai mostrando como que ele inteirinho marxista, toda a história mentida, tudo tem desconstrutivismo de Derrida, tudo tem teoria crítica dos homens de Frankfurt. Por que desconstrutivismo? Desconstruir essa ideia, eles querem acabar com a ideia, com a cultura e o parâmetro do Brasil e de grande parte do mundo, que tem Deus como um dogma, que tem Deus como absoluto. Né? Então vem a ideia de desconstruir o que é absoluto. Você tem que criticar tudo. Quem disse que Deus existe? Quem disse que o bandido está fazendo algo ruim e está trabalhando, né? Relativizar. O relativismo, o hedonismo, ele está em cada pai, na matemática. O Paulo Ricardo vai fazendo isso. Ele pega, olha a matemática. Ensine aos alunos a probabilidade para dizer que nem a matemática é exata. Comece com a probabilidade. Ensino por tudo. Eles vão instrumentalizando. Vai instrumentalizando todas as coisas. O MEC é o maior órgão comunista. Ele não tem mais aquelas histórias de Dom Pedro I, Dom Pedro II, falando sobre política, falando como eles eram. Não, eles não têm mais isso para eles. O quão lindo é filmes, e a gente vê em documentários, e até hoje, o quão lindo é o 4 de julho nos Estados Unidos. As pessoas com orgulho dos pais fundadores da nação, dos pastores que regeram aquela nação ali. Por exemplo, eles instrumentalizaram até, por exemplo, Martin Luther King, por exemplo. Todo mundo hoje conhece Martin Luther King como se ele fosse só um cara que lutou ali a favor. Claro que era uma bandeira, mas um dos discursos mais famosos de Martin Luther King é aquele, né? I have a dream, né? Eu tenho um sonho. E ele dizia, eu tenho um sonho que os negros comam na mesma mesa que os brancos,
que os negros façam... Ele não dizia que os negros sobreponham os brancos, que os negros subjuguem os brancos. Ele só queria uma igualdade em um tempo que, de fato, não existia a igualdade. Mas antes de Martin Luther King ser político, ele era pastor. Mas isso é ocultado nos dias de hoje. Ninguém sabe que Martin Luther King era pastor. Então, quando isso acontece, quando as faculdades, as escolas, elas são cooptadas, esses professores de hoje são os professores que escutaram essa galera nessa época. E o MEC, eu gosto de dizer que o problema não é o MEC, a instituição MEC. O problema é que o MEC está aparelhado. Então, e para você desaparelhar um ministério daquele tamanho, com dezenas de milhares de militantes, não é em um governo, não é em 2 governos, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. E aí vem uma crítica, uma autocrítica a nós, cristãos, pastores, porque nós, muitas das vezes, fingimos que não é conosco. Não, vamos aqui... Vamos orar pela... Nós falamos de maneira genérica, vamos orar pela nação. Vamos orar pela nação e seja o que Deus permitir. Ora, se a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento, e nós estamos aqui justamente para poder ensinar o conhecimento que vem de Deus, se nós nos calamos, nós estamos fugindo das nossas atribuições. E as nossas crianças, você vê um livro do MEC que ele tem uma consagração demoníaca. Não sei se vocês já viram esse livro. Ele foi um dos livros mais aclamados. Ele tinha uma consagração demoníaca. Falava abertamente. Ele era para ler à noite. Ele brilhava. Você tinha que ler no escuro. Feche sua porta e leia no escuro. Ele brilhava. E falava: Satanás, Satanás, tome a minha vida. Satanás, Satanás, tome a minha casa. Porque Deus é um medroso que se escondeu lá em cima e não quis vir aqui. Satanás, Satanás, o tempo todo chamando o nome do diabo, consagrando sua vida e sua família. O MEC. Outro livro também, que isso tem há pouco tempo, o Brasil Paralelo comentou muito dele, é um livro pornográfico para crianças. Pornográfico. Não sei quem foi um dos polícias, se foi o próprio presidente ou outro, chegou com o livro na entrevista. Não, deixa eu abrir aqui e ler então, na Rede Globo. Não, mas é um livro de crianças. É um livro para criancinhas. Eu não posso ler aqui no horário nobre? E fala de pornografia da mais explícita e picante e pesada que se pode imaginar. Ali para crianças, para sexualizar. E a gente vai deixando, e vem de novo essa ideia errônea do diabo, de a igreja não deve se envolver com política, e Deus falando em Tiago, capítulo 1, capítulo 2, versículo 17 ao 23, sobre se você vê algo no mundo físico que precisa de uma intervenção, não é dizer, vá em paz, se aqueça, coma bem, não, dá comida, dá a blusa para a pessoa acabar com o frio. Então a nossa população está sofrida e uma igreja, por isso que às vezes foi taxada de um bando de louco dentro de 4 paredes, babando. Por quê? Porque o mundo é em crise, o mundo é em guerra, as pessoas famintas, as pessoas sofrendo e um povo super feliz, gritando alegre ali dentro de 4 paredes. Então se a gente não se envolve, ter alegria com o Senhor, ótimo. Inclusive doutrinar isso, a nossa alegria é o Senhor e a vida eterna, somos peregrinos aqui. Mas se você não toca na sociedade, isso vira um escândalo para o homem. Não, e até porque em uma relação, ou você influencia ou é influenciado. Se a igreja não é mais capaz de influenciar o mundo, ela é influenciada por ele. Não há como estar neutro. Ou você influencia, ou você é influenciado. E isso que a Sara abriu falando aqui é sobre essa influência do feminismo na cabeça da mulher, dessa luta de classes e de tudo isso. Não se enganem, não. Isso está dentro das igrejas. Sim. Nós vemos explicitamente mulheres feministas dentro da igreja. Sim. Explicitamente mulheres promovendo reuniões onde ali, por exemplo, num culto, não há problema em fazer um culto ou um evento só para mulheres, mas o problema é que nestes eventos, em vez de estar sendo falado da palavra de Deus, está sendo falado que nós temos que ser independentes, nós temos que ter o nosso valor, nós temos que entender que e isso de uma maneira muito sorrateira. Às vezes a mulher ela está tendo dentro da igreja atitudes feministas sem saber.
Eu não digo que é por maldade, tanto não. ouvir, né, esse tipo de discurso. Isso, eu não digo que é por maldade, que o nosso não, por ignorância. E a nossa liberdade, né? Ninguém faz isso melhor, ninguém mostra isso melhor do que as escrituras. Gente, né? não existe o primeiro homem que tratou a mulher exatamente como o homem foi Jesus. Foi. Em uma sociedade que subjugava as mulheres, ele permitiu, você pode ser minha discípula igual ele. Sim, você pode andar comigo igual ele. Você pode ajudar no ministério igual ele. Financeiramente, a Bíblia é explícita. Vou fazer um comentário sobre isso. Muito interessante, porque a Bíblia, ela traz essa liberdade para a mulher. E, de novo, o discurso de ódio que existe hoje, ele vem da esquerda, da direita, ele vem de um socialismo cultural que quer manipular, vem com ódio, muda, né? Inverte e fala que é os cristãos que têm ódio. Nós temos amor no coração, amor para entregar. Como opressores. E não é. A Bíblia, ela trouxe libertação incrível na história da humanidade para as mulheres. Incrível, porque existia, sim, um exagero enorme do homem sobre a mulher na cultura de, acho que qualquer país na história antiga, né? E em qualquer lugar, não só no Oriente, Ocidente, em todos os lugares houve sim uma opressão muito grande do homem. Nos lugares em que o cristianismo ainda não chegou, essa opressão continua. Essa opressão continua. É só você olhar no Oriente. É só onde chegou o cristianismo que trouxe a liberdade. E você vê a palavra ali, apóstolo Paulo, né? Olha como que a palavra, ela não muda, ela é igual, ela é perfeita, e só muda o humano que está ouvindo a palavra e o seu pecado de estimação. O nosso pecado de estimação agora é o feminismo. Então, quando você vê Paulo, é um machista, que não vê o contexto do que ele está falando quando diz para a mulher não falar ali em público, está falando de um ambiente ali que as mulheres batiam de frente ao ambiente de Corinto e tinham prostitutas templárias que viam, e tem todo um contexto porquê do véu para tampar a careca, algumas eram carecas porque eram prostitutas, isso afastava quem chegava. Sim. Tinha uma cabeça raspada. Sim, elas estavam se convertendo a Deus. Então, vem para a igreja e coloca para não afastar o novo na fé que não vai entender, vai achar que é um prostíbulo. Então, tem toda uma explicação teológica para cada ato daquele. Eles pegam Paulo e falam que é um machista. Paulo, ele foi atacado duramente na sua época como feminista. Porque ele falou, você vai amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aquilo ali foi um choque tão grande para o pecado de estimação. O nosso pecado de estimação é o feminismo. O pecado de estimação daquele povo era uma opressão sobre a mulher. Então você fala que Paulo começou bem aos olhos daqueles. Né? A mulher tem que ser submissa a seu marido. Isso tem que ser discutido também. A submissão não é o que a esquerda prega que é, não. É andar junto, andar do lado, andar, né? E tudo mais. Ajudar na missão, né? Tá junto na missão, junto. Aí, por enquanto tá tudo bem. Mas o homem tem que tratar a mulher como vaso mais frágil, ou seja, ele também é frágil, como vaso mais frágil, e amá-la como Cristo amou a igreja. Senão, não tem o ambiente correto que ele está pregando. Então, aquilo foi um escândalo do feminista Paulo, foi um escândalo de época. Então, a palavra, e hoje ele é um machista, a palavra não se dobra, o padrão de Deus é o mesmo. Ele vai, né, ferir o pecado de estimação do povo de uma época X, que é aquele, e vai ferir o pecado de estimação de uma época Y, que é aquele outro. Mas a palavra é a mesma e ela é reta e trouxe liberdade para as mulheres, dizendo não existe mais diferença grego e bárbaro, cita e tal, mulher e homens. Então veio trazendo essa padronização. Não há distinção. Em Deus nós somos todos iguais. Existem no homem e na mulher questões de quais são as suas funções. Funções como homem. Isso no reino animal é assim. No reino animal é assim. Que né, quem vai pegar a caça. E tem organização, cada um tem especificamente, a mulher tem suas funções específicas e o homem tem suas funções específicas. E estão ali relatadas na Bíblia. Né? Agora, entender isso como opressão, não. E aí vem o que você falou. Homens riquíssimos, brancos, dando ordem para os negros como eles devem pensar e agir, dando ordem para as mulheres como elas devem pensar e agir. E, infelizmente, isso foi comprado porque foi uma manobra de dezenas para dezenas e centenas de anos. Quando houve, voltando ali rapidinho ali na história, quando houve a ruptura dos proletariados não terem entrado em guerra,
na Primeira Guerra Mundial, veio Antônio Gramsci, os homens de Frankfurt, fazer o revisionismo, né? Que é pegar o marxismo e continuar através da guerra cultural. Então eles eram chamados de é o nome mais bonito, socialismo. Socialismo, né? Que eles não são mais marxistas homogêneos, mas heterogêneos. Fugiram um pouco do seu padrão, mas continuam com as mesmas bases para implantar o mesmo comunismo, agora através da cultura, porque eles falaram, olha que interessante, aqui entra o fascismo e o nazismo, bem nessa hora. Porque quando eles viram que falhou a estratégia de Karl Marx, de vez, todos os socialistas do mundo central falaram, não, falhou feio, deu ruim, vamos revisionar, os revisionistas. E eles se separaram, houve guerra entre os revisionistas, porque alguns falaram assim, nós vamos ser homogêneos, vamos continuar na linha de Karl Marx, que foi Lenin. Então nós vamos continuar e fazer a guerra e meter bala, foi o Domingo Sangrento, matou milhões e através do poder ele foi lá, e aí os revisionistas falaram, tudo bem, mas você não está vendo o ambiente? Vai haver uma contra-revolução, esse é o problema. E ocorreu e realmente, né, foi só a história da Rússia é de sangue, sangue, rios de sangue. Não teve a paz e não teve o Éden que o comunismo promete. Aí aqui os revisionistas, né, olha, já reparou que Antônio Gramsci, Itália, né, da família Fabiana, da sociedade fabiana. Os homens de Frankfurt, Alemanha. O que Itália e Alemanha te lembra? Nazismo e fascismo. Porque eles sentaram para fazer o revisionismo e alguns falaram assim, olha que estratégia boa que a gente tem. Quem que os proletariados abraçaram? As bandeiras de suas nações imperialistas. Então vamos dar nações para eles. Vamos levantar o nome da Alemanha, aqui na Alemanha, e o nome da Itália na Itália, e eles vão seguir isso, porque eles seguiram na Primeira Guerra Mundial. Eles seguiram a força da sua nação e quiseram morrer por isso. Então nós vamos dar isso para eles. Aí os revisionistas que quiseram ir para a guerra cultural falaram, tudo bem, vocês vão ser prósperos nisso, eu acho que eles vão seguir sim, mas também vai haver uma contra-revolução, também vai precisar derramar sangue, também vai, a médio prazo vocês vão perder, previram direitinho. E eles brigaram feio entre si. Lenin chamava os revisionistas de cá de hereges, de reacionários, os próprios socialistas comunistas. Então, os daqui falaram, nós vamos vamos ser os revisionistas patriotistas, que vestiam as camisas de suas nações, fascismo e nazismo, e aqui vieram para cá Antônio Gramsci, Georg Lukács, os homens de Frankfurt, mais conhecido Max Horkheimer, Herbert Marcuse, são os principais nomes, vieram falando, não, o nosso processo é muito mais longo. Os nazistas e fascistas não queriam um processo a longo prazo, queriam agora. Então, tudo bem, vocês vão ter agora, mas vai haver uma contra-revolução a médio prazo. Nós não. Nós vamos investir nos próximos 40, 50, 80 anos de trabalho. E é cultural, não vai haver uma revolta sangrenta, mas nós estamos aqui hoje com a contra-revolução, com o não para isso tudo, né? O não, que também primeiro, oração, porque nós temos o Senhor contra o inimigo, que é contra Deus, que é o comunismo, e nós temos a nossa voz ativa para ensinar as nações. Isso é dever da igreja. É dever da igreja ministrar as nações. Mateus 28, 18. Nós somos discipular as nações. Na verdade, Deus, em tudo que Ele tem ordenado. Novamente, como você falou na introdução, não é dizer em quem que você deve votar. É esclarecer para o povo o que é o socialismo e o comunismo. Quem é Karl Marx? Tudo que a gente foi doutrinado. Nós somos doutrinados também na escola. Todos nós aqui somos doutrinados no socialismo, na escola, na faculdade, né? Então, mostrar o que é o nazismo e o fascismo. Ficam chamando as pessoas de direita de fascistas. E o fascismo, ele é de origem esquerda. Só que, como eu disse, houve essa grande guerra, né? A começar de Lenin, chamando esse povo, os revisionistas, de reacionários, hereges, traíram a causa comunista. Falaram, não traímos, é estratégia inteligente e tudo mais. Mas eles entraram em guerra. O próprio Mussolini, ele que pegou Antônio Gramsci e prendeu. Então eles entraram em guerra tão grande, até dentro da subcategoria, que é o revisionismo heterogêneo, cultural, de Frankfurt, houve entre eles, porque, por exemplo, Herbert Marcuse era a favor de microcoalizões, de pequenas revoluções em faculdades, de um quebra-pauzinho, enquanto que
me fugiu o nome da pessoa agora, é Walter Benjamin. O Walter Benjamin era contra. Então ele falou, não, nós somos só cultural. Eu falei, não, mas aqui um pequeno quebra-pau, isso aqui mostra que nós estamos à frente. Então, até entre eles houve uma grande dissensão. Então, sempre houve dissensões muito grandes. E isso aí que eles usaram, porque o próprio Mussolini, do fascismo, foi que prendeu o Antônio Gramsci, que é o principal nome né, ele, na verdade, da Sociedade Fabiana. Ele é da Itália, né? Mas também eles andaram junto com a escola de Frankfurt. Eu também, né? E o engraçado que tanto o fascismo ele é de esquerda, que esta frase Mussolini repetia, né? Tudo pro Estado. Tudo pro Estado. Não, é só você analisar com calma. O nazismo, Partido Nacional Socialista. Ficou alguma dúvida? Partido Nacional Socialista. Toda a doutrina era tudo pro Estado, tudo pelo Estado. Aproveitando esse gancho seu aí, por exemplo, nós vivemos aí 40 anos, né? Um verdadeiro teatro das tesouras, né? Nós vivemos aí 40 anos com PT e PSDB como rivais. Mas, de um lado, o PT, simplesmente o presidente do PT é um dos fundadores do Foro de São Paulo. E do outro lado, o PSDB, simplesmente, que o nome do partido é Partido da Social Democracia. Então, resumindo, por isso que eu abri que a minha primeira fala na live foi dizendo que o pessoal chama hoje de polarização é simplesmente porque, pela primeira vez, o outro lado está falando. Porque durante 40 anos, desde que os militares entregaram o poder, foi esquerda contra esquerda. Hoje, por exemplo, o Fernando Henrique declara amores ao Lula. Vou votar no Lula, todo mundo tem que votar no Lula, porque o Lula é isso, porque o Lula é aquilo. Fingiram brigar durante décadas aí. O Alckmin, que falou que há 4 anos atrás estava falando que o Lula queria voltar à cena do crime para roubar mais. E hoje está gritando Lula, Lula! Então, assim, pra gente fechar, eu queria que cada um de vocês desse ali uma consideração, instruindo realmente o cristão. Como votar? O que você deve olhar? O que considerar uma finalização? O que você deve olhar? O que você deve pesquisar? Onde você deve ir antes de ir para a urna votar? Vamos fechar com cada um com uma consideração. Acabou que a gente passou boa parte do tempo falando sobre como se desenvolveu o comunismo, e a gente acabou que sobrou um tempinho final para a gente então abordar finalmente a questão então do conservadorismo. O conservador, o que o conservador quer? Ele quer conservar aquilo que nos trouxe até aqui. O que nos trouxe até aqui? Família, pátria e Deus. Não necessariamente nessa ordem. Deus, pátria, família. Se por um lado essa nova roupagem do comunismo visa dilacerar as bases familiares que nos trouxeram até aqui, qualquer coisa é família, de qualquer jeito, de qualquer forma, não importa como. Do outro lado, nós temos um espectro político, que é o conservadorismo, que defende aquilo que está estabelecido desde o capítulo 1 do Gênesis. Quem estabeleceu a família como alicerce da sociedade não foi o homem, foi Deus. Quem estabeleceu a família tal qual como ela não foi qualquer homem. Eu ia citar aqui nomes, mas prefiro não citar. Não foi homem, foi Deus. E é engraçado que é engraçado que o mesmo pessoal que grita hoje, né, gritou durante os últimos 2 anos, ciência, 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 é o mesmo pessoal que nega que a ciência diz que existem só 2 cromossomos, XX e XY, macho e fêmea.
é o mesmo pessoal que nega esta ciência. Então, a verdade é que este pessoal não está nem aí para a ciência. Eles estão aí para a verdade, o que é conveniente para eles. Da mesma forma, eles não estão nem aí para o negro. Por quê? Quando levanta-se um negro falando, não, eu não concordo com isso. Não, você não pode falar. Vira inimigo. É inimigo. É o caso ali daquela que está à linha de frente contra o presidente para provar que ele é sexista, para ali, né, naqueles... enfim, é um circo que foi criado, um palanque que foi criado para colocar ele como culpado de várias coisas, né? Inclusive na área do feminismo. Está atacando duramente a esposa do presidente, cerceando ela, processando. Não tem a ver com cuidar de mulher, não tem a ver com amar as mulheres, não tem a ver com lei para mulheres. Tem a ver com o meu lado socialista e as minhas mulheres do lado de cá, e não as mulheres do lado de lá, que são liberais. Vocês querem ver? A contraversão ela é muito clara. Por exemplo, um cara branco, hétero e rico dita como o negro pobre dentro da favela deve agir. Uma mulher branca, rica e da elite, como por exemplo a Manuela Dávila, diz como que a moça simples, que tem um casamento simples, que vai na igreja e tem os valores dela, essa mulher tem que se pautar como a Manuela Dávila diz que ela tem que se pautar. Então, percebe que assim como Karl Marx, que nunca pisou na fábrica, dizia como os trabalhadores da fábrica tinham que agir, uma feminista como a Manuela Dávila diz como que uma cristã deve agir. E é engraçado também, volto a dizer, aqui não há nenhum... o nosso objetivo aqui não é personificar a nossa fala aqui, mas é engraçado que quando o presidente diz uma frase que é entendido como contra as mulheres, cai o céu sobre a cabeça dele, mas quando, por exemplo, um Ciro Gomes fala que o papel da mulher dele... Perguntaram para o Ciro Gomes uma vez assim, qual é o papel da sua mulher na sua carreira, na sua vida? Ele virou e falou assim, o papel da minha mulher é dormir comigo. Imagina se alguém da direita falando isso. O Lula uma vez disse assim, essas mulheres aqui da região aqui não são fracas demais. As mulheres do Nordeste que tem eu não vou aqui falar o que ele falou, mas ele disse que as mulheres do Nordeste têm vou colocar o órgão sexual é diferente. Então ele pode. Então, por exemplo, não há nada de... Então, nós percebemos que o problema não é o que é falado, mas quem fala. Né? Então, para fechar em relação à minha parte aqui, deixar o pastor concluir também, é que se por um lado o comunismo ele prega a destruição da família como nós conhecemos, por outro lado, o conservadorismo ele prega a tradição que nos trouxe até aqui. E não significa que o conservadorismo não possa, o conservador não aceite coisas novas, desde que estas coisas, notadamente e provadamente, não destruam as que deram certo. Então, eu aceito as tecnologias, as coisas que vêm para somar na minha vida, a evolução de pensamento da sociedade como um todo, desde que isto não venha a destruir aquilo que vem há milênios nos trazendo até aqui. Então, o conservador, ele quer, resumidamente, conservar aquilo que provadamente deu certo e manter aquilo que dá certo. Em contrapartida, o revolucionário comunista, ele
a vida dele é tentar implantar algo utópico que nunca deu certo em lugar nenhum. Ainda que para isso ele tenha que derramar sangue, ainda que para isso ele tenha que matar de fome, ainda que para isso mulheres, crianças e gays sejam mortos. Então, é engraçado como o homossexual se revolta com alguém que é contra uma prática dele e não se revolta com alguém que defende um regime que literalmente defendeu a morte dele. É inacreditável, né? O que nós precisamos de fato, então, entender e pesar na hora de escolhermos, não só presidente, viu, gente? É deputado, é senador, é vereador, e te digo mais, e até mesmo dentro da sua igreja aí. Você precisa perceber se o seu líder de ministério ele tem palavras que são consonantes com o que a sua Bíblia diz. Você precisa ver se o seu pastor tem palavras consonantes com o que a sua Bíblia diz. Ou se o seu pastor ele tem sido isento em assuntos que ele não pode estar isento. A liderança da igreja, gente, ela foi chamada para influenciar. Se eu não estou influenciando, eu estou sendo influenciado. Não tem como eu ficar em cima do muro. Ou eu estou influenciando, ou eu estou sendo influenciado. A Bíblia vai dizer isso. As más companhias corrompem os bons costumes. E a mesma Bíblia vai dizer que um casal em que um é santo, um pode santificar o outro. Ela está falando da convivência, ela está falando do exemplo, ela está falando dos bons costumes. Então, eu preciso entender o seguinte: eu vivo em um país que eu ainda posso falar de Jesus, eu ainda posso cultuá-lo, eu ainda posso fazer isso que eu estou fazendo aqui. Então, eu preciso zelar por isso, é meu papel zelar por isso. É o meu papel zelar por isso. Eu não sei se você sabia, mas um dos candidatos está no plano de governo dele. Um dos candidatos diz no seu plano de governo que quer regular as mídias sociais. Sabe o que é isso? Uma live como essa daqui ia passar pelo crivo do governo. Então, se o governo permitir, ok. Se ele não permitir, não tem. Acabou. Ninguém ouve. Assim, por exemplo, é na China. A China é o comunismo implantado. Se você não sabia, na China, por exemplo, se você fizer uma live falando mal do governo, acho que antes de terminar a live você já está recebendo uma visita do governo na sua casa. E depois disso ninguém ouve falar de você mais. Então, como diz a Marina Silva, né? Democraticamente. Você some democraticamente. Então, você é cerceado de falar democraticamente. Não tem problema. Então, o que nós precisamos, de fato, nós tivemos uma fala aí desse mesmo candidato que está querendo regular as mídias sociais. Ele disse o seguinte: se eu ganhar, tá na internet, é só você digitar. Se eu ganhar, eu vou colocar os pastores no lugar deles. Está aí. É só você digitar no YouTube. E esse mesmo cidadão disse, né, que nós não deveríamos dar ouvidos aos pastores. Não dê ouvido. Você, dentro da sua casa, você tem Deus o suficiente. Você não precisa ir lá, ouvir. E ele está acabando com toda uma progressão do Senhor quando diz que levanta pastores, mestres, profetas para cuidar, para zelar, para alimentar, para direcionar. Sim. É uma característica de todos esses grandes líderes comunistas. Eles são ateus. Então, nós estamos falando de política aqui hoje para que você e eu possamos continuar falando de Jesus amanhã. Pode falar, pastor, eu encerro. Antes de eu me despedir, eu encerro por aqui. Pode falar. Sim. Né? E eu quero concordar com isso tudo e tentar, né, trazer essa ideia de abrir os olhos, né, da igreja, de todos que estão ouvindo, porque a gente vai ministrar um pouco, às vezes, sobre
sobre essa questão política na igreja, a gente encontra muitas pessoas que não são socialistas de coração, nisso tudo que a gente falou, explicou o que é o socialismo, mas que votam em socialistas e partidos socialistas. O meu povo perece porque lhe falta entendimento. Você ser cerceado dos seus direitos, como hoje, né, o nosso Supremo, o Tribunal Federal, ele tem cerceado, ele tem prendido pessoas, ele tem retirado monetização, tirado dinheiro de trabalhadores. Pessoas que vivem disso daqui, ó, de live, de falar sobre Deus e falar sobre o conservadorismo, estão perdendo o seu dinheiro, né, estão sendo desmonetizados do YouTube, fechando canais, prendendo pessoas, invadindo a casa deles e levando celulares e computadores. Isso está acontecendo por aqueles que foram colocados ali em cima pelos socialistas, pelas pessoas de esquerda, e que antes, no passado, você estuda o histórico deles, eles eram chefes de palanque, né, do senhor Lula, da senhora Dilma e de toda a esquerda. Então, nós, como líderes, como pastores, a gente tem que ensinar a verdade. A decisão é sua. No dia que um pastor virar para uma jovem da sua igreja e falar, você tem que casar com ele ou com ela, ele está errado. E isso já virou também, você já está dominando sobre o outro. Isso é um aspecto do socialismo, do comunismo, não é cristão. Então a gente vai ensinar, olha, quais são as falhas dessa pessoa que te desagrada? Você conviveria com isso para sempre? Como que está indo o namoro? Como que estão indo as coisas? Como está caminhando? Isso é suficiente para você? Os sinais, o crivo que você está colocando sobre essa moça, sobre esse rapaz. E ali a pessoa chega na sua própria conclusão, trocando uma ideia com a gente que é pastor. São valores, né, pastor? São valores. O que está sendo falado aqui não é sobre um político ou dois políticos. Nós estamos falando sobre valores. Não tem nada a ver. Essa live não tem nada a ver com o Bolsonaro. Não vai ter Bolsonaro daqui a 4 anos. Possivelmente não vai ter Lula, mas vai ter socialismo, vai ter comunismo e vai ter conservadorismo. Então nós temos que nos posicionar. Eu conversei com uma pessoa cristã, né, muito próxima de mim, e um cristão que vai votar disse que, né, defende o Partido Socialista, defende o PT. E aí eu falei, bacana, você tem o direito de votar em quem você quiser. Eu posso te fazer algumas perguntas? Pode. Você é a favor da liberação das drogas? Ou você é contra? Ele é um cristão, há anos. Não, eu sou contra. Eu falei, só estou aqui para te falar que você dá uma pesquisadinha e vê que partidos de esquerda, especialmente esse, né, e outros, como o PSOL e outros, eles sempre defendem as pautas da liberação de drogas, enquanto os pastores, os padres, os conservadores lutam contra isso. Só para te dar consciência. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você é a favor do aborto? Não, claro que não. Então, estou só aqui só para te dar a consciência de que o partido que você quer votar, ele defende o aborto. Ele defende matar a criança dentro do ventre da mãe. Pode estar com 9 meses, como aconteceu há pouco tempo, 7 meses. Matar a criança. É um prazer, é uma luta. Eles foram com tudo para matar aquela criança. Enquanto não mataram, não ficaram satisfeitos. Numa gana para poder fazer valer a sua ideia. Ele falou, sou totalmente contra e tal. Eu falei, pois é, mas... direto do inferno, né? Do inferno. Consagração a Moloque. Exatamente. Para você que não sabe, nos tempos antigos existia uma estátua gigantesca de Moloque, em que Moloque ficava com os braços assim, ó, e se aquecia essa estátua de prata com fogo e se colocava bebês recém-nascidos ali, de prostitutas ali, para queimar nas mãos de Moloque e consagrar. Hoje em dia, na Argentina, por exemplo, se conseguiu o direito da mulher abortar até o último momento da gravidez. Com 9 meses, pronta para ganhar o bebê ali, ela pode abortar se quiser. E foi feita uma festa nas ruas pelas feministas para que e uma festa banhada, pastor, literalmente de vermelho e sangue. Elas jogavam sangue, tinta vermelha pro alto, assim, ó. Elas pegavam tinta vermelha para simbolizar o sangue e jogavam pro alto. Assim. Sangue das crianças. Hoje, o local onde a consagração a esse demônio chamado Moloque é feita é o ventre de mulheres. Então eu perguntei para esse cristão, você é a favor disso? Não, sou totalmente contra. Eu falei, pois é, o partido que você vai votar, a ideologia, ele é a favor. E fui fazendo algumas perguntas desse nível. Você é a favor de aumentar os impostos muito? Ou você é a favor de retirar os impostos? A favor de retirar os impostos. Então, dá uma pesquisada, como que eles sempre lutam para colocar os impostos. Você é a favor de dar consciência financeira para crianças na escola, para aprenderem a ser prósperas? Ou você é contra? Não, sou a favor. Então, olha, esse partido aí acabou de cercear
contra o ensino de educação financeira para crianças. Eles não querem, isso é anticomunismo. O comunismo não quer isso. E fui colocando uma série, umas 20 questões bem graves da esquerda. Em todas ele se posicionou totalmente contra o viés da esquerda. Ele não sabia de nada disso. Não sabia de nada disso. Então a gente está aqui para isso. E eu não falei, então vota no cara tal, viu? Não coloquei a cereja no em cima do bolo. Você vai votar em quem você quiser. Eu estou te conscientizando o que é esquerda, o que é direita. Amanhã na direita vai ter outro. Eu nem concordo com tudo que o atual presidente faz como pessoa, algumas das atitudes. Eu nem concordo com tudo, nem concordo. Mas, obviamente, eu tenho uma posição da direita para lutar pelos valores judaico-cristãos, lutar pela família. E hoje ele é a opção. Por mais que me desagrade não ter outras opções, ele é a única opção hoje. A sociedade saudável, né, pastor, vai produzir pessoas com estes valores para poder justamente nos dar condições de eleger uma outra pessoa com ainda mais valores, com ainda mais condição, com ainda mais preparo. Mas o que eu não posso é porque eu não concordo com algum jeito de falar, com um jeito de coisa, negligenciar aquilo que vem para ser colocado no lugar. É o que o pastor acabou de falar aqui. Você defende aborto? Você defende que o seu filho de 5, 6 anos entre no mesmo banheiro que as meninas? Você defende que no shopping haja um banheiro para entrar qualquer tipo de pessoa ali? No Brasil, todo mundo é bem honesto, né? Exatamente. Os homens são bem Exatamente. Bem tranquilos. Você defende que um homem possa acordar um dia de manhã e falar assim, estou me sentindo mulher, então eu vou entrar no banheiro de mulher se eu quiser? E fazer o que ele quiser lá dentro? Não, então. Se você não defende isso, você está totalmente errado. E depois que, através do seu voto, estas coisas que nós estamos dizendo aqui, bebês começarem a ser mortos a qualquer momento, de qualquer forma, isso ser legalizado Sendo na barriga das mães, não adianta você falar assim, então vamos dobrar nossos joelhos e vamos orar para que Deus possa... Sim, Deus pode intervir da maneira como Ele quiser, da forma que Ele quiser, mas se nós batemos no peito na igreja e dizemos assim, Senhor, me usa como um instrumento, que hipocrisia é essa sua, que você não é capaz de exercer a sua cidadania e a sua consciência para defender os valores que você diz defender? Deixa eu te dizer uma coisa, você todo domingo pega uma Bíblia, põe debaixo do braço e diz que isto aí é a palavra do Senhor e que é a sua regra de fé e vida. Se você diz isso e se isso é verdade, isso não pode ser uma contradição no momento em que você vai votar. Então, que você realmente possa pesar tudo isso na hora, né, pastor, de chegar ali. E não só para presidente, mas veja no vereador, veja no deputado estadual, no deputado federal, no Senado. Veja tudo isso, gente, porque tudo isso é um sistema e que ele só pode ser mudado através da consciência mesmo. Não queremos ser cúmplices, né, dos atos de barbárie que acontecem pela esquerda. E para finalizar, eu quero falar que a nossa igreja está fazendo um momento de jejum e oração pela nação, e eu estava orando e veio algo muito forte no meu coração da parte de Deus, apesar de que Deus já queimou meu coração há mais tempo, não é à toa que nós estamos fazendo essa live nesses assuntos, trazendo informação, é porque a gente se informou, é porque a gente tem estudado, tem buscado isso em Deus, né, porque Deus tem queimado o nosso coração, mas em especial nesse jejum, Deus falou comigo claramente, eu senti no meu coração o Espírito Santo bradando, essa batalha é de vocês, levantem-se igreja para essa batalha, porque grandes profetas têm falado, profetas consagrados, né, até dos Estados Unidos, de outros países e também do Brasil, que existe uma guerra espiritual tremenda no Brasil, na área política, e que Satanás ele quer tomar tudo através da política, ele quer tomar o Brasil. E nós devemos nos posicionar. Não é o homem que vai ser a salvação, não é o presidente que vai ser a salvação. Através dele, Deus pode usá-lo, sim, nós temos a nossa função, mas é no joelho, na consciência, e essa batalha é nossa. Ela é minha, ela é sua, ela é nossa. E a gente deve se levantar para fazer a nossa parte.
Para fechar, pense em que vergonha. Um país onde somos 90% de cristãos eleger alguém que diz que é a favor de matar crianças no ventre das mães. Isso aí, é a renovação da mente, né? A gente fecha aqui com essa finalização, né? Dizendo que você precisa ser inteligente, você precisa ter uma mente renovada pela palavra. Se você é cristão, você tem que ter a sua mente renovada pela palavra, ser inteligente e pesar ali na hora, né? O que condiz, o que está defendendo a sua confissão de fé, né? O que defende aquele livro que baseia, aquele livro que é lâmpada para os seus pés, né? A palavra. O que está defendendo a palavra? Então é o momento de você pesquisar e olhar o que está contraditório a palavra da qual você diz viver por ela, né? Viver Cristo. A palavra é Cristo. Cristo é a palavra. E se você diz viver Cristo, você precisa olhar aquilo que está, né, contradizendo ela e fazer colocar esse peso aí, nessas duas medidas aí e olhar. Lembrando que nós não estamos defendendo nenhum candidato. Se esse candidato hoje, né, defende nossos princípios, defende o cristão, ele está dentro. Se amanhã ele deixar de defender, ele está fora. E que Deus levante nos próximos anos, através da cultura, através da consciência, pessoas muito melhores, muito mais capacitadas, muito... Uma questão de inteligência hoje. Exatamente. Né? É uma questão de medir as coisas com inteligência. Hoje é ele. Hoje ele está defendendo, hoje ele é o conservador, né, que está defendendo o conservadorismo, e é dever do cristão olhar isso e lutar junto, né? Amanhã, né, a gente não sabe o dia de amanhã, não estiver mais, é dever do cristão continuar defendendo a palavra. Continuar defendendo Jesus. É por isso que nós falamos aqui de valores. É por isso que nós falamos de valores, né? Que Deus te abençoe.